Antes de começarmos o episódio de hoje, a gente vai agradecer aí quem torna esse conteúdo possível, que é a AgroTravel, a agência de viagens oficial do agronegócio, que é a sua viagem para organizar todas aquelas experiências incríveis para os seus clientes. Bom, meu convidado aqui de hoje, ele é engenheiro agrônomo, formado pela Exalc, USP, tem mais de 15 anos de experiência no agro e construiu sua trajetória nas áreas de comercialização de commodities, supply chain e gestão de armazenagem de grãos. Ao longo da carreira, atuou em empresas como Bunge, Agrifirma, entre outras. Há mais de 10 anos está na Brasil Agro, onde hoje lidera estratégias comerciais e o relacionamento com clientes, atuando como diretor comercial. Eu vou conversar hoje com Eduardo Marrei. Seja bem-vindo, Eduardo. Olá, Fábio. Olá a todos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e dividir um pouquinho da minha história, da minha experiência e principalmente do que a gente tem feito aí ao longo desses anos na Brasil Agro. Obrigado. Muito bem, é um prazer ter você aqui com a gente. E, Eduardo, sempre a primeira pergunta é: como você foi parar no agro? Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória aí, como é que o agro entrou na sua vida também. E você é formado tem formação já no agro, eu queria que você contasse, aproveitasse e falasse um pouco também como você foi parar na área comercial. Então... Beleza. Boa pergunta. Eu acho que o agro, Fábio, eu nasci no agro, na verdade, né? Então, eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Presidente Prudente. Meu pai era engenheiro agrônomo, né? Meu pai já é falecido, mas era engenheiro agrônomo, é a pessoa que eu me inspirei, vamos dizer assim. E, na verdade, eu nasci e com 1 ano de idade nós fomos morar numa fazenda que tinha na família, perto de Prudente. Então, de 1 ano até 5 anos de idade eu vivia na fazenda. Então, com 4, 5 anos de idade já estava em cima de um cavalo, recorrendo, era fazenda de pecuária, né? Prudente sempre foi bem tradicionalmente pecuária, depois de uns anos entrou a cana, mas enfim, a minha vivência no agro foi essa. Tava no dia a dia, tá no DNA, acompanhando meu pai. Meu pai sempre foi a pessoa que administrou essas fazendas da família, principalmente fazendas no Mato Grosso do Sul. Então, todas as férias, na verdade, eram na fazenda. Pedia para ir para a fazenda, né? Todo momento. Então, esse contato foi que eu sempre vivi. Então, foi um caminho natural. Na verdade, uma curiosidade, eu sempre gostei muito de pecuária, né? Uhum. Então, eu queria fazer zootecnia. E aí, meu pai, como agrônomo, foi colocando na minha cabeça que a agronomia, na visão dele, e eu agradeço a ele por isso, que a agronomia eu teria uma visão mais ampla do negócio, poderia atuar em outros mercados. E, cara, graças a Deus, né? Porque hoje eu atuo numa posição muito diferente da que eu planejei naquele então lá, com 17 anos, escolhendo para onde eu ia, né? Qual carreira seguir. Então, e a sua segunda pergunta foi como eu parei na área comercial. Exato. Pois é, então. E aí eu fiz agronomia, tive o privilégio de estudar na Exalc, e sempre assim, achando que eu iria suceder o meu pai no que ele fazia, né? De administrar as fazendas da família, de tocar as fazendas de pecuária. Aquilo sempre foi o meu sonho, desde que eu ingressei na universidade. Mas como tudo muda, né? Tudo que a gente planeja, na verdade, não sai do jeito que a gente planejou. As coisas mudaram, as fazendas foram vendidas, o meu pai no final, ali, ele já não estava mais atuando nessa atividade e eu tive que me reinventar. Então, teve um momento assim que eu me perguntei, poxa vida, e agora, né? O que eu vou fazer? Porque todas as matérias meio que caminhavam para esse setor de zootecnia. Tem o departamento de zootecnia dentro da Exalc, que é muito forte, né? Então, eu sempre tive uma atuação ali, estágios, etc. E depois eu falei, não posso mais só ficar olhando para isso aqui. Eu tenho que expandir meu horizonte e ver onde que tem outras oportunidades. E aí, no final ali, quando estava para me formar, fui me inteirando dos processos de trainee,
que para mim também era uma novidade naquele então, né? E multinacionais, e todo mundo falando muito bem, e sem a menor pretensão, fui me inscrevendo em alguns processos de trainee, fui passando uma fase, segunda fase, entrevista, dinâmica e não sei o quê, fui contratado, passei num processo de trainee da Bunge, né? Multinacional do agro, super importante, e a quem eu devo muito da minha carreira hoje, porque foi onde eu aprendi essa parte de comercialização, né? Então, eu entrei como trainee na Bunge e fui morar no Mato Grosso. Então, já foi, assim, uma realidade, né, totalmente diferente. Fui para Campo Verde, no Mato Grosso, fiquei ali alguns meses, depois Primavera do Leste, né? E tudo muito novo para mim, Fábio. Assim, de fato, sendo muito transparente, até com a agricultura eu tinha, assim, pouco contato. Sou engenheiro agrônomo, mas tive uma carreira muito mais voltada para a pecuária, né? Para a parte de zootecnia. E quando me vi ali, tive que aprender muito na raça mesmo. Tive a sorte que eu tenho até hoje na minha vida foi ter bons gestores, bons chefes ali que me orientaram muito bem. Então, na Bunge tinham pessoas muito experientes, né? Aqueles tradicionais, né? A maioria gaúchos que vieram para o Mato Grosso e fizeram ali a sua carreira, né? Então, aprendi muito com essas pessoas, muito mesmo. O relacionamento com o produtor, como que fazia para comprar, né? Soja do produtor. Então, isso foi me dando uma experiência. E aí tudo foi tendo oportunidade, eu fui pegando essas oportunidades que apareceram. No trainee ali você já vai conhecendo várias áreas da empresa, né? E aí você já foi tendo uma noção do que viria pela frente aí. Sem dúvida. Eu falo muito isso, assim, sabe? Eu falo para pessoas que me perguntam, às vezes a gente, na Exalc, tem essa questão da gente manter o contato, né, com os alunos ainda, porque morei em República, a República existe até hoje. Todo ano a gente se reúne novamente em churrascos de ex-moradores e a gente tem esse contato com o pessoal que ainda está na universidade. E eu, quando me pedem algum tipo de conselho e tal, eu sempre falo isso, que o processo de trainee nessas grandes empresas a principal porta de entrada para o mercado, porque ali você, querendo ou não, você tem um tratamento especial, porque você passa por uma seleção. Na verdade, essas empresas, eles colocam para dentro quem eles acreditam que possa chegar à gestão rápido, né? Sim. Então, você tem um processo acelerado de crescimento, de conhecimento, investem muito em treinamentos, te expõem bastante. Então, com 1 ano de trainee, eu já estava sentando. Eu tive a oportunidade, né? Depois que eu estava ali atuando na comercialização mesmo de grãos, a Bunge, naquele momento, queria fazer um projeto interno que era unir as duas áreas, as duas Bunges que havia naquele momento, porque era a Bunge Alimentos, a qual eu trabalhava, e a Bunge Fertilizantes, né? E eles queriam unir essas duas empresas. O que fizeram? Hoje é uma Bunge só. Sim. Então, eles queriam fazer um projeto para conhecer o dia a dia, a rotina de um comprador de soja, a rotina de um vendedor de fertilizante, para criar uma área só. E eu fui convidado para trabalhar nesse projeto. E eu fui para o corporativo, naquele então era em Gaspar, Santa Catarina. Então eu fui exposto, era reunião com diretoria todo dia para contar um pouco do projeto. Trabalhei com pessoas brilhantes nesse projeto. Vieram 2 pessoas que estavam fazendo MBA nos Estados Unidos e fizeram o summer job deles naquele momento na Bunge. Então, sou amigo de um deles até hoje. Legal. Enfim, são contatos e experiências que vão te dando essa bagagem, né? Então, eu sou muito grato por essa entrada que eu tive como trainee na Bunge. Foi essencial para minha carreira.
Legal, e você foi morar em Santa Catarina, no Mato Grosso, parece que você foi já se preparando aí, e isso é muito legal também para poder ir conhecendo, né, coisas diferentes, regiões diferentes. Sim. O Brasil é gigantesco, cada região tem suas particularidades, então esse fato de você ter morado em regiões diferentes também contribuiu com certeza aí para uma visão mais estratégica, né, do agro, que é o que você precisa hoje na sua atuação lá. Sem dúvida. E além dessa experiência aí que você comentou, tem alguma... O que mais se influenciou na sua visão para essa visão de mercado que você tem hoje? Foi uma experiência, foi algum curso, alguém que você conheceu? Eu queria que você contasse um fator que influenciou, além desse que você já comentou, na sua visão de mercado, de profissional que você é hoje. Muito difícil contar um só fator, né, Fábio? Eu acho que são vários fatores que me influenciaram. Eu acho que a gente aprende todo dia, eu continuo aprendendo muita coisa. Mas uma coisa que me desafiou muito é quando eu tomei a decisão de sair da Bunge e assumir e aceitar um desafio que surgiu, que era de assumir a cadeira de comercial numa empresa, que é a Agrifirma, que tinha naquele momento, a Brasil Agro acabou comprando essa empresa. Depois eu te conto um pouquinho disso. Eu não estava lá naquele momento, eu já estava na Brasil Agro, mas assim, coisas do destino, né? E a Agrifirma, ela tinha uma atuação, ela tinha um modelo de negócio muito parecido com a Brasil Agro. Mas ela estava concentrada na Bahia. Então, todas as fazendas estavam na Bahia. E eu tive um convite, né, do gestor daquele momento, que é amigo meu até hoje, que é o Rodrigo Rodrigues, que, enfim, é bem conhecido no agro também. E ele me convidou para assumir essa cadeira comercial. E ali foi um desafio, porque ali eu tinha um conhecimento do que era soja, do que era comercialização de soja e milho. E na Agrifirma, além desses dois produtos, nós trabalhávamos com algodão e café. Então, assim, dois mundos completamente diferentes, com maneiras de negociação completamente diferentes, mercados, né, que eu não entendia, que eu não conhecia. E assim, foi um desafio muito grande. Eu tive que ter um conhecimento e assim, me debruçar para conhecer mesmo esses dois mercados. Eu acho que aquilo ali foi super importante para dar essa visão. Eu falo que eu conheço um pouquinho de tudo, né? Talvez eu não sou o especialista em nenhum deles. Eu tenho um time muito bom hoje que trabalha comigo, que sabe muito melhor do que eu de cada um desses mercados, mas eu sei me posicionar e eu sei essa estratégia de todos esses mercados, e principalmente por esse desafio que eu tive muito cedo e que eu tive que dar conta, vamos dizer assim. Legal. E hoje, Eduardo, onde você busca conhecimento para evoluir profissionalmente aí? Porque é um negócio constante, né? A gente nunca para de aprender, de se desenvolver. Onde você busca isso? Conversando com pessoas, eventos, cursos, viajando também para conhecer outros lugares? Sim. Como é que é isso para você? Acho que a maior parte do tempo é aprendendo com as pessoas que eu tô no dia a dia, né? Porque, Legal. Querendo ou não, Fábio, é o que você falou, a agenda é muito cheia. Eu acho que eu gasto assim, fico mais tempo dentro do escritório do que eu fico na minha casa, né? Com a minha família. E esse momento que eu tô no escritório é um momento de aprendizagem, porque, como eu te falei, eu sempre tive a sorte de ter bons gestores e hoje eu continuo tendo. Eu me espelho muito, né, principalmente no meu gestor, que é o André, que é o CEO da empresa, e todo o conhecimento que ele tem, eu tento absorver isso e eu tenho muito contato com ele no dia a dia, em reuniões, no Gustavo, que é outro diretor que nós temos, e em todas as pessoas, né? Eu acho que cada um tem um pouco para te fornecer, e você tem como aproveitar o conhecimento daquela pessoa, né? E também
participando de alguns fóruns, fazendo essa parte mais comercial, porque é importante também para a minha posição, né? Então, Sim. participando de workshops, participando de congressos, tento participar toda vez que eu tenho oportunidade. Algumas viagens, né? Eu estava te contando um pouco antes da gente começar a gravar aqui desse mercado que a gente conseguiu abrir de exportação de feijão para a Índia. Então, fui junto com a Sociedade Rural Brasileira, fui para a Índia, conhecer alguns compradores, conhecer pessoalmente alguns que eu já fazia negócio. Depois tive uma oportunidade de ir numa feira que é a Gulf Food, que acontece lá em Dubai. Então, acho que tudo isso vai te dando muito embasamento, conhecimento. De cursos, assim, eu sempre ensaio para tentar fazer alguma coisa, mas a agenda acaba consumindo. A agenda é difícil, eu sou muito sincero para te falar. Mas teve um muito importante que eu participei, até que foi a convite da FMC. A FMC, alguns anos atrás, ela tinha um grupo, né, que foi muito importante, que a gente mantém esse grupo ativo até hoje. E é muito bom de relacionamento. Que ela criou o GEA, que é Gestão Empresarial do Agronegócio. E foi como se fosse um mini MBA ministrado pela Dom Cabral, que a gente fez 2 anos ali de curso com eles, que foi muito importante também para mim. Muito importante em relacionamento e em conteúdo também, né? Legal. Você falou dessa questão do mini MBA e a gente faz viagens também técnicas no agro com a AgroTravel e a gente vê que cada viagem é um MBA também, né? Tanta informação que você pega ali durante uma semana de imersão ali, conversando com produtores de outros países e tudo mais, e o conhecimento que você tem ali em poucos dias vale conhecimento de anos, né? Então isso é muito bacana também. Sim. E Eduardo, você hoje está na Brasil Agro como diretor comercial. Eu queria que você falasse um pouquinho da Brasil Agro, para quem ainda não conhece. Legal. É difícil, mas deve ter alguém que não conhece ainda. Então fala um pouquinho da Brasil Agro e aí também a sua posição lá dentro, qual que é o seu foco de atuação dentro da empresa. Bacana. Bom, a Brasil Agro nasceu em 2006, né? 2005 para 2006. Esse ano a gente está completando 20 anos de casa, então a gente está com uma série de eventos aí sendo organizados para comemorar. E ela nasceu, Fábio, a gente fala que nasceu de um plano de negócios, né? Então era uma ideia de trazer um modelo de terras, de desenvolvimento de terras, que pudesse agregar essa parte produtiva com a parte imobiliária, né? Então, eu acho que foi um modelo bem aceito, já abriu capital no D0, né? Então já nasceu na Bolsa. Então acho que é uma das primeiras empresas do agro a serem listadas, né, na Bolsa. E naquele momento, com a abertura de capital, né, com aquele cheque que nós tínhamos na mão, que eu acredito que era algo em torno de 500 milhões de reais que captou, já tinha fazendas mapeadas, né, e comprou e aí começou a operação. E o nosso negócio é esse, olhar oportunidades, onde tem oportunidade de terras, para que a gente possa agregar valor naquela terra, né? Em função do que a gente coloca ali de capital humano, de tecnologia, de produção, para aumentar a produtividade dessas fazendas, aumentar o valor dessas fazendas, dessas terras e vender. Então, a gente é aquela empresa que entra, opera e em um momento oportuno sai, né? E com isso a gente vem rodando esse portfólio, né? Hoje o grupo, em grandes números, a gente tem algo em torno de 180 mil hectares em operação. As principais culturas são soja, cana, milho, algodão e pecuária. Outras culturas também acabam entrando, feijão é um deles, o feijão calpi, que a gente tem essa exportação para a Índia. Em um momento a gente já plantou gergelim, a gente já fez milho pipoca, então a gente está sempre olhando para o mercado, vendo novas oportunidades e quando é favorável a gente acaba tendo essa flexibilidade para trazer essas culturas novas. Acho que uma fortaleza nossa também
tá diversificado, além de diversificado em muitas culturas, a gente tem uma diversificação geográfica, né? Então a gente atua em 5 estados brasileiros, né? A gente tem atuação forte no Mato Grosso, em São Paulo, na Bahia, no Maranhão e no Piauí, né? Além de atuações no Paraguai, onde a gente tem operação importante também, e na Bolívia. Tá? Então, assim, a Brasil Agro, o André que fala bastante que é um modelo, o nosso modelo ele é fácil de explicar, mas ele é difícil de executar, né? Então, é um pouco disso que a gente faz. Agora, a minha atuação como diretor comercial, que está debaixo, assim, que a gente chama do meu guarda-chuva, né? É a parte de supply, então toda a parte de compras, né, de suprimentos, a parte de comercialização, né, tudo que a gente produz, a gente vende. Nós não atuamos no trading, mas a gente comercializa toda a produção. Então, toda a soja, todo o milho, todo o algodão, gado, etc. Toda essa parte de negócios está comigo, né, de comercialização, logística, armazenagem, né? Isso atuação Brasil. E eu tenho uma atuação no Paraguai, onde a gestão da atividade agrícola também tá comigo. Então, o gerente da operação no Paraguai tem um reporte direto para mim aqui no Brasil. Tá? Legal. Essa é a minha atuação aí dentro do grupo. Muito bem, muito bem. Para quem quiser achar também a Brasil Agro na bolsa. O nosso ticker Agro é o 3, Agro né? 3, isso aí. Inclusive, eu já sou investidor lá. Bacana, eu falei que eu trabalho para você. Nós trabalhamos para você. Ô Eduardo, eu acho legal esse a gente estava conversando até um pouco antes aqui desse modelo de negócio que, embora a Brasil Agro compre as terras, posteriormente vender, o foco é que elas sejam muito produtivas, porque vender vai depender, claro, de uma oportunidade no mercado e tudo mais. Então, tem essa visão de longo prazo, né? De não só arrumar a casa para vender, mas arrumar a casa para ela ser realmente lucrativa. E se aparecer uma oportunidade de venda, claro que ela vai acontecer ali. Então, isso é bacana porque você consegue ter algo mais de longo prazo, né? Sem dúvida, Fábio. Eu acho que a gente, quando está analisando, né, um modelo, analisando uma fazenda, por exemplo, e fazendo os modelos, a gente perpetua aquele resultado, né? Então, não é que a gente coloca que em X anos a gente tem que vender para gerar um ganho imobiliário. Não, aquela operação ela tem que parar de pé com a produção e com a receita que ela gera. Por isso que a gente sempre olha no longo prazo e por isso que cada vez que a gente está atuando na operação, quanto mais produtivo é aquela terra, mais o valor ela tem, mais valor ela tem. Né? A fazenda vale um múltiplo do que ela produz. Né? Então, a gente tenta estar sempre aí com as melhores tecnologias, na vanguarda, né, de tudo que está sendo usado hoje em dia na atividade, com bons profissionais, cuidando bastante da gestão de pessoas, enfim, tudo que tem de novo e de bom hoje a gente está usando, né? E a gente sempre olha isso, onde a gente consegue gerar valor e captar uma valorização no momento oportuno, como você comentou, né? Então, quando surge a oportunidade, a gente brinca que todo o portfólio nosso sempre está à venda, né? Sim. E a gente, por outro lado, a gente sempre está olhando o mercado. Então, como eu te falei, não é a minha atuação direta, mas todo executivo, todo colaborador da empresa, ele acaba tendo esse DNA e de buscar negócios, né? Então, olhar as regiões onde estão tendo oportunidades, onde a gente poderia crescer ou onde está tendo um crescimento que a gente poderia, de repente, vender, sair de alguma operação para conseguir captar esse momento, essa valorização. Então, é um pouco do nosso dia a dia.
Legal. Eu cheguei a ver uma informação de que hoje no Brasil a gente tem um potencial muito grande de áreas de pastagem, principalmente, que dá para transformar para a agricultura ali, que não estão sendo bem utilizadas, né? Sim. E que tem um potencial, o Brasil tem um grande potencial de expansão ali de áreas, sem necessariamente desmatar ou abrir áreas novas, né? Que já tem muita área de pastagem ali degradada. Perfeito. Que dá para recuperar. É realmente grande esse potencial ainda de crescimento da agricultura? Ele é muito grande ainda, ele já aconteceu, ele vem acontecendo, na verdade, né? Então, nosso crescimento de 2020 para cá foi um pouco nesse formato, né? A gente atuando em regiões onde você não tinha tanta agricultura, mas eram regiões agrícolas com potencial agrícola, onde você tinha ali fazendas de pecuária, que você conseguia entrar, né, com um ticket um pouco mais barato, ou até em modelos de arrendamento, como nós fizemos, e fazendo toda a inversão ali para transformar aquilo em uma operação agrícola, né? O Brasil tem um potencial ainda gigante nesse sentido. Eu acho que esse ano, do ano passado para cá, e eu acho que mais alguns anos aí, talvez isso freie um pouco por esse momento que a gente está vivendo na atividade, de margens menores. Então, hoje essa expansão, para você converter um hectare de pecuária em um hectare agrícola, ele despende muito investimento, né? Então você tem um investimento muito alto para um retorno que ele é gradativo, né? Então se você tem só uma operação onde você acabou de converter uma pastagem em agricultura, nos primeiros anos você não vai ter um potencial muito grande naquela produção. Então você vai ter um CAPEX, né, para transformação muito alto e uma receita pequena. Então nesse momento que a gente está vivendo de mercado, talvez essa expansão vá frear um pouco, mas o potencial ainda existe e é verdade. O Brasil pode crescer muito ainda na atividade sem precisar desmatar mais nada, só aproveitando essas áreas que tem de transformação de pecuária extensiva, né? A pecuária é uma atividade muito importante, né? Mas ela tem, cada vez mais, ela vai se intensificando, né? Você tem que produzir mais carne em menos área. Aquilo que era uma atividade muito extensiva, que você tinha um boi a cada tantos hectares, hoje não. Você vai reduzindo a área e não é que você está produzindo menos, você está produzindo mais numa área menor. E essas regiões onde você tem condições de clima, de topografia, que elas têm uma condição agrícola, que elas têm uma aptidão agrícola, elas estão sendo transformadas. Legal. Né? Muito bom. E, bom, você falou do momento aí do mercado, vamos falar dele. Temos que falar dele, né? Como é que você enxerga aí o momento, principalmente focado nessa parte das commodities, mercado internacional? Parece que a gente está tendo aqui esse ano a tempestade perfeita, né? Então, como é que você vê para essa parte, principalmente da comercialização e do mercado internacional? Bacana, Fábio. Bom, a gente está num momento difícil, eu diria muito desafiador, que a gente tem que fazer o nosso trabalho muito bem feito, né? Então, é um momento que a gente está revendo tudo. Por exemplo, eu estou te falando o que a gente está fazendo dentro de casa, né? Olhando com uma lupa muito grande mesmo, os nossos ativos, o que a gente consegue ter uma produtividade boa, o que a gente não consegue ter uma produtividade boa, selecionando, né, onde são os melhores, por exemplo, talhões, onde a gente pode, enfim, produzir bem, porque não se pode errar. Por quê? Porque as commodities, no geral, de todas essas atividades que eu citei, que nós atuamos, né? Eu acho que a pecuária é a única que tem uma perspectiva positiva no médio e longo prazo. As outras, quando a gente olha em fundamentos de mercado, a gente tem um cenário um pouco mais baixista. Só que, por outro lado, fundamentos de mercado cada vez têm se tornado menos... como eu diria, formador de preço. Né? É óbvio que o mercado sempre vai se regular, o supply demand ele é importante, obviamente que
Mas outros fatores estão influenciando muito, como as tensões geopolíticas que a gente está vivendo. Sim. Então, isso que está sendo, de fato, o grande desafio. Porque você tem, por um lado, commodities com preços baixos, você tem um custo que ele está muito alto, principalmente em função do fertilizante, com todas essas guerras, Estreito de Hormuz, questões de frete marítimo, né, estamos falando até de disponibilidade de alguns fertilizantes. E a gente o Brasil é um país tropical. Os solos, na média, que a gente produz, são solos que não são férteis por natureza, né? Você precisa, os macronutrientes, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, a gente tem que utilizar, senão a gente não vai produzir. Então, assim, o fertilizante, ele é um insumo primordial. E quando você tem um custo totalmente elevado, como a gente está vivendo, obviamente que as margens estão menores. Você tem um custo muito alto, você tem preços um pouco mais baixos e cada vez mais uma margem mais estreita, mais pressionada, né? Então, por isso que a gente tem que ser cada vez mais eficiente, garantir que a gente vá produzir bem em todas as operações. Você me perguntou sobre a comercialização. A gente atua aqui dentro, vamos dizer assim, soja, que é o carro-chefe, que é o grande volume nosso. A gente atua muito com as tradings, ABCD e todas as outras, né? Então, a ADM, Bunge, Cargill, Luiz Dreyfus, Cófico, a gente está atuando em todo... Você tem que estar muito atento ao mercado. Eu falo muito para o time, né? A gente tem que olhar mesmo todo dia, toda hora, porque oportunidades elas aparecem, né? E a gente não pode deixar de aproveitar. O que tem também pesado bastante é o fator do custo do dinheiro, né? Com os juros que a gente está. Então, o produtor, na média, ele tem que fazer um investimento muito grande, porque os custos estão muito altos, mas, porém, ele não tem um capital, ele não tem onde pedir esse dinheiro, né? O capital está escasso. Então, é um cenário difícil, é um cenário... É uma tempestade perfeita, igual você falou, mas eu acredito que o agro ele é resiliente, ele é cíclico, eu acho que ele tem momentos de oportunidade. A gente, né, do lado, falando um pouco Brasil Agro agora, por um lado é um lado de oportunidade, porque a gente é o nosso negócio, então a gente é uma empresa anticíclica. Quando tudo está bom, todo mundo ganhando dinheiro, expandindo, a gente tem portfólio para vender. Quando o cenário muda, a gente tem que estar preparado para virar essa chavinha e garantir essas oportunidades, crescer, enfim, né, aproveitar. Muito bom. E o produtor hoje, você falou todos esses pontos aí, né, do mercado, e o produtor hoje, ele não basta mais produzir, né? Ele tem que saber de tudo. Tem que saber dos juros, tem que saber do câmbio, tem que saber das relações internacionais de guerra. O produtor tem que estar muito mais bem preparado ali, porque não é só mais uma questão de produzir. E, bom, vocês na Brasil Agro são altamente profissionalizados ali. Você tem contatos também com outros produtores e tudo mais. Você vê que no Brasil o produtor tem avançado nesse sentido de estar mais atento a essas outras questões que vão além do campo ali? Sem dúvida, Fábio. Eu acho que o produtor hoje que não está atento, ele não sobrevive na atividade, né? Você não tem mais... Bom, quando eu comecei minha carreira, eu vou te falar, lá nos primeiros anos de Bunge, quando eu trabalhava lá em Primavera do Leste, em Campo Verde, você ainda tinha aquele relacionamento que o produtor, que a gente chamava não, falei errado aqui, desculpa. Não num sentido pejorativo, o colono. O que era o colono? São as famílias que desbravaram o Mato Grosso, né? Que foram para o Mato Grosso, que tinham lá uma propriedade pequena no Rio Grande do Sul, que compraram propriedades maiores, grandes áreas no Mato Grosso e desenvolveram aquilo ali. E esse produtor, ele era esse produtor, ele conhecia muito da porteira para dentro. Era o cara que vinha, a gente trabalhava... O escritório nosso era uma planta de silo, né? Onde a gente recebia e tinha um escritório. Então, todo dia o produtor vinha ali,
tomar chimarrão, eu tive que aprender a tomar chimarrão também para ter esse momento com eles. Tá na hora de vender, não tá na hora de vender, sabe? Esse papo um pouco informal, ele cuidava mesmo, era da roça dele. Ele produzia muito bem e ele era muito bom no que ele fazia de porteira para dentro. Porteira para fora, cara, vendia. A gente brinca que o produtor, ele teve muito mais sorte do que juízo. Né? Ele viveu mercados muito bons, Sim. momentos muito bons, onde eu não vendi hoje, mas amanhã eu vendo e amanhã o preço estava melhor do que foi ontem, entendeu? Mas não porque ele sabia disso, é porque aquele dia eu não vou vender, vou deixar para vender um pouquinho mais para frente. E assim foi. Então, esses bons anos também ele forjou um pouco dessa ineficiência, né? Agora, o cenário mudou. Não dá mais para contar com a sorte, né? Não dá para contar com a sorte. O cara tem que estar antenado, ele tem que saber o que está passando, ele tem que saber o timing correto da compra do insumo. Ele tem que saber o timing correto da comercialização. E eu acho que ele tem que se apoiar em ferramentas, apoiar em empresas que ajudem ele a fazer isso, né? Você tem hoje uma série de empresas. A gente, por exemplo, eu tenho uma consultoria que olha que nos ajuda a tomar essas decisões dentro da Brasil Agro. Hoje tem a Beyond, que trabalha conosco. Eles são muito importantes, porque assim, quinzenalmente nós temos uma reunião onde a gente olha... A gente começa falando do macro, olha o macro, o que está acontecendo no mundo inteiro, o que isso influencia para a nossa atividade, e aí vai na lupa de cada atividade, de cada uma das nossas atuações e nos ajuda a tomar a melhor decisão, né? Então, eu acho que... E vem melhorando, eu acho que essa geração mais nova que está entrando, né, assumindo, tá bem mais antenado, né? Por um lado, eu acho que é outro desafio, porque essa geração mais nova, ela quer ficar na cidade, então você está tendo, por outro lado, a gente vê isso, uma dificuldade de contratação de pessoas, de bons gestores, boas pessoas para trabalhar no campo mesmo. Isso eu acho que você está vendo, né? Você conversa com muita gente também, não é todo mundo está falando. Então, por um lado é bom, por um outro lado é um pouco desafiador também. O que o pessoal fala é que a nova geração aí tem essa questão de não querer estar tanto na terra ali, né? Terra, Mas tem o lado positivo da nova geração querer trazer um pouco mais de tecnologia, de modernizar, profissionalizar o negócio, né? E isso é importantíssimo também. Mas sempre vai ter o trade-off. Mas a gente viaja muito também, nos Estados Unidos é a mesma coisa. Eles também têm esse desafio de estar perdendo a nova geração, que está perdendo o interesse no campo. Perfeito. Então... é complexo, né? Isso daí não é um negócio que é fácil de resolver. E você falou desse perfil do brasileiro aqui. E vocês têm operações lá no Paraguai. Eu queria que você contasse um pouco como é que tá o agro no Paraguai lá. E principalmente aí com relação ao Brasil, né? Legal. Bom, o Paraguai tá bombando, né? O Paraguai tá, assim, eu acho que tá com... Muita gente tá com... interessado em conhecer o Paraguai como um todo, né? Você vê várias indústrias indo para lá, enfim, o país, eu acho que ele tá numa posição boa. Eu acho que, sem entrar aqui em política, mas eu acho que eles estão fazendo um bom trabalho lá nesse sentido, dando abertura, dando condições de negócios muito interessantes para todo empresário. Nós estamos lá há bastante tempo, né? A gente atua lá desde 2012. Nossa atuação no Paraguai é numa região que é o Chaco Paraguaio. Ele não é uma região tradicional agrícola. A região agrícola mesmo do Paraguai é a zona oriental, que é a região que faz divisa ali com o Brasil, com o Paraná, e tem uma condição muito parecida com o Paraná. A nossa condição é totalmente diferente. O que é a característica do Chaco? É uma região muito fértil, solos muito férteis, que você literalmente planta sem adubo. A gente não tem, não utiliza adubo na operação lá, não precisa. Mas, por outro lado, muito mais desafiador do ponto de vista climático,
né? Então, chove muito menos, as chuvas são muito bem pontuais, né? E torna uma dificuldade, traz uma dificuldade adicional. Mas eu acho que ao longo desse tempo que nós estamos lá, o filme ele é muito positivo, né? De como a gente começou a operação lá. É uma fazenda grande, são 52 mil hectares. Hoje a gente opera ali algo em torno de 25 mil hectares. A gente levou a agricultura para a região, fomos quase que os pioneiros ali na região, colocando soja, colocando milho. No começo a gente era louco, depois a gente era visionário e aquilo foi ganhando força e hoje você já tem uma região que ela tem a sua... o seu valor, né? Tem bastante gente plantando ali na região também, com seus desafios. Eu acho que a gente viveu momentos de intempéries climáticas ali, 4 safras para cá. Essa safra eu acho que a gente vai entregar um resultado bom, né? Ali a gente está desenvolvendo atividade agrícola com soja, milho, mais recentemente a gente introduziu o algodão e obviamente a pecuária. Eu acho que a pecuária ali é o carro-chefe, eu diria, da operação. O Paraguai, eu acho que, como eu comentei, a pecuária ela está um pouco mais otimista com relação ao mercado. Quando você olha aí no médio e longo prazo, todo mundo está falando que o setor de proteínas vai crescer, vem crescendo. A gente está enxergando bons momentos para a pecuária, então a gente está investindo muito e muito lá no Paraguai, né? Ali o Paraguai também tem algumas questões mercadológicas muito alinhado com os Estados Unidos, que está dando algumas oportunidades de preço, principalmente, bem interessantes no Paraguai. E assim, a gente tem recebido muita procura. Legal. Alguns que já atuam no Paraguai, outros que não conhecem nada de Paraguai, que estão querendo conhecer. Então eu diria que o Paraguai está vivendo um excelente momento aí, e a gente está conseguindo surfar bem essa onda. Bacana, eu ouvi dizer que tem bastante brasileiro mais na fronteira aqui com o Paraná, né? Que tem produtores ali. Tem muitos brasileiros no Paraguai como um todo, né? Você pega até desde da cadeia de suprimentos, as grandes revendas. O Paraguai é um pouco diferente do Brasil aqui. No Brasil, eu enquanto produtor, eu negocio diretamente. Obviamente que tem uma questão de escala, mas nós, Brasil Agro, eu negocio diretamente com as grandes empresas. Então, meu relacionamento é direto com laboratórios, com as multinacionais. No Paraguai é um pouco diferente, eles têm uma atuação muito mais com distribuidores, e você tem distribuidores bem consolidados, grandes lá. E muitos desses distribuidores que foram para lá na década de 70, 80, são brasileiros. Né? Então você tem ali, mas mais nessa região onde você comentou. Então tem produtores, tem donos de distribuição, de revenda. Já é uma área que tem bastante brasileiro, sim. Legal. E, bom, falando aqui, juntando o tema Paraguai com a Agrotravel aqui, eu tive a oportunidade de viajar numa missão para o Paraguai para visitar a fazenda de cannabis. Olha só! Olha que diferente. E a gente foi visitar a produção de cannabis e uma indústria que faz a cannabis medicinal. Sim. Por lá. E foi muito interessante, que eu nunca tinha visto a produção, enfim. Foi algo totalmente diferente, né? E isso é legal para ver também a diversidade do agro, né? Porque a gente fala de agro e tem tantas coisas dentro do agro e não é uma coisa intuitiva que pensar em cannabis. Foi um negócio que surpreendeu demais a gente. E aproveitando isso, eu queria dar um presente aqui para você da Agrotravel. E que é nosso patrocinador aqui, ó. Opa! E aí tem um presente aí da Agrotravel especial para você. Obrigado, viu? E assim, é muito bacana ver essa diversidade, né, do agro, mas também de locais, né? Ver coisas diferentes. Sim. E essa experiência que você traz de que no Paraguai ali tem condições diferentes do Brasil... também é um aprendizado pra gente aqui, né? Embora o clima não seja o mesmo, o solo é diferente, tem as suas divergências, mas a gente sempre pode aprender com essas viagens e visitando outros locais, né? Sem dúvida. Eu acho que essa forma de
de ganhar conhecimento viajando, ela é incrível, né? A gente, de fato, absorve aquilo que você está vivendo, né? Eu te contei dessas experiências que eu tive mais recente na Índia, que é um país totalmente diferente, e o quanto a gente aprende nesse contato, né? A forma de negociar é diferente. Tem um indiano que eu fiquei próximo aí, que a gente é até amigo, né? Ele veio para o Brasil, que a gente faz negócio juntos, né? Então, é bacana conhecer, e sempre que tem essas oportunidades, eu vou, já tive convite aí para fazer o Corn Belt, né? Lá no passado. Legal. Conhecer aquela região dos Estados Unidos produtora. E tomara que a gente tenha alguma coisa aí com vocês também. Opa. Alguma viagem dessa que eu acho que agrega demais para todo mundo. Sim. A gente tem que conhecer, né, Fábio? Tem que conhecer coisas novas. O André fala muito isso, né? A gente aprende mais visitando, conversando, fazendo benchmarking com outras empresas do que no escritório. Então a gente tem que andar, quando a gente vai para uma fazenda, conhecer um vizinho, conversar com o vizinho, ver o que ele está fazendo de bom, que eventualmente a gente não está, que a gente possa aproveitar. Esse intercâmbio de ideias, ele é muito válido. Eu prezo muito por isso. Eu te falo que você estava me perguntando lá no começo, né, o que me influenciou bastante. Eu estou me lembrando agora que meu pai, ele sempre falou para mim, cultive boas amizades, seja um bom amigo, faça bons relacionamentos, que isso vai te abrir portas. E eu tenho isso, é quase que um mantra que eu tenho, sabe? Eu acho que Legal. Eu tive as oportunidades que eu tive porque eu tenho bons amigos, bons relacionamentos, e aí a gente, obviamente que depois você tem que fazer o seu papel, né? Mas Claro. As portas se abrem, e eu sou muito, acredito muito nisso. Legal. No fundo, no final, sempre são pessoas, né? Sempre são pessoas. A gente tem que ter ali essa parte do relacionamento, abre porta, gera negócios, Sem dúvida. É muito importante aqui. E legal, e as viagens com certeza ajudam nisso, né? Tem até uma pesquisa que eu vi que você precisa interagir com uma pessoa durante X horas para se tornar um conhecido, um colega, um amigo, né? E dentro da viagem ali, eu tava calculando, uma semana que você viaja com uma pessoa, você volta parecendo que é o melhor amigo ali, já chama para fazer churrasco, é muito bacana isso. Muito legal, muito legal. Não, esses grupos que criam, né? A gente comentei dessa oportunidade que eu tive com a FMC. O grupo não tem mais lá, né? Mas a gente continua com um grupo de WhatsApp que foi criado lá. Eventualmente tem um ou outro que liga para perguntar alguma coisa. Eu também ligo, também visito. Cultivar isso é muito bom. Legal. Precisa, né? Muito bem. E, Eduardo, vamos falar de tendências aí, futuro. Vamos lá. Quais são aí, na sua visão, as principais tendências para os próximos 5, 10 anos? O que vai ter um impacto maior ali? Como é que você enxerga aí o mercado como um todo? Bacana. Eu acho a gente está com um olhar muito voltado para a questão da tecnologia, principalmente na parte de telemetria, né? Então, é aquilo um pouco do que a gente estava falando. Eu acho que essa geração mais nova, eles estão trazendo tudo esse conhecimento tecnológico. E o agro, ele é moderno hoje, né? Você não precisa, de fato, estar todo dia na operação para ver o que está acontecendo, né? Então, aqui hoje, no nosso escritório, aqui na Rebouças, nós temos lá telas onde a gente consegue já acompanhar operações que estão sendo executadas naquele momento, né? E eu acho que é isso, a gente fizemos investimentos importantes, né? Colocando... foi engraçado, a gente fez investimentos muito altos na questão de antenas para garantir sinal. Uma parte era essa... O agro ainda era falho por isso, né? Você tinha vastas regiões aí que você não tinha cobertura de sinal para ter essas ferramentas operando. E depois entrou Starlink, e agora onde você tiver, eu já fiz call no meio do Xingu, na caminhonete, e falando por vídeo sem interferência nenhuma. Então eu acho que assim, é esse caminho, tá, Fábio? A gente acredita bastante nessa questão
da conectividade, de você não mais olhar para o problema depois que ele foi realizado, mas tentar corrigir para que ele não aconteça, né? Uhum. É o preventivo e não o curativo, né? Legal. Então, eu acho que a gente está apostando muito nisso, mas, obviamente, tudo são pessoas atrás de qualquer COA, né? Que são os Centros de Operações Agrícolas que tá na moda agora, que todo mundo tem, nós temos também, mas você tem lá um analista que está olhando para aquilo. Você vai ter um operador de máquina operando a sua máquina. Então, eu acho que o cuidado com a pessoa, né? Investir em capacitação, investir em conhecimento, isso ele não pode ser menos importante. Eu acho que ele é o mais importante, né? Essas pessoas têm que estar preparadas para conhecer essa nova tecnologia que está chegando no campo também. Não adianta nada você ter uma colhedora de milhões, que hoje é, né? Uma colhedora de algodão aí custando 5, 6 milhões. É fácil, uma colhedora de soja também. E você ter uma pessoa ali dentro que não sabe para que aqueles... uma cabine de Boeing com alguém leigo ali, né? Então, eu acho que investir em capacitação, investir em treinamento, cuidar bem das pessoas e garantir eficiência. A gente tem que ser muito eficiente. Então, a gente tem que ser eficiente em custo, a gente precisa ter certeza de que aquele defensivo que a gente está aplicando, ele de fato está sendo aplicado da forma correta, no tempo correto, nas condições climáticas corretas. Então, toda essa informação é muita coisa e a gente tem que estar com pessoas preparadas para trabalhar nesse novo agro. Nem é tão novo assim, né? Tem ferramentas que já estão aí há bastante tempo, mas cada vez mais está se consolidando, mais gente usando, e eu acho que o futuro, sem dúvida nenhuma, é esse. Legal. E o que você acha que o Brasil ainda não acordou alguma necessidade aí para esse futuro? O que você acha que o Brasil ainda está... Eu acho que todas essas atrasado? ações de gestão, de treinamento, isso tudo é privado, né? Você ainda não tem esse olhar do ponto de vista dos governos, vamos dizer assim, né? Então, você não tem a base, né? A base, a escolaridade. Eu acho que esse despertar, eu acho que está sendo lento, né? Você tem algumas ações, eu cito bastante o trabalho que o pessoal De Olho no Material Escolar, não sei se você conheceu já, que eles fazem, né? De ver o material didático e ver o que esse pessoal tem falado aí do agro e mostrar o que de fato a gente faz e não aquela história feia que eles tendem as cidades tendem a contar, né? Do que a gente faz. E assim, do ponto de vista de infraestrutura, eu acho que a gente ainda é muito carente, né? Você tem regiões onde a gente atua, por exemplo, no Xingu, que você tem desafios enormes, você carrega um custo muito alto. Então, parte desse custo e parte dessas margens tão apertadas que a gente tem é o custo que a gente tem para tirar a produção da lavoura e entregar no porto, entregar no armazém de uma trading. Esse custo Brasil é muito alto, né? Tem um número que agora eu não me lembro de cabeça, mas assim, o quanto custa para um produtor médio brasileiro levar a soja da fazenda dele até o porto e quanto isso custa nos Estados Unidos e na Argentina. Cara, a gente é 2, 3, 4 vezes mais, entendeu? Esse custo é muito pesado. Então, eu acho que ter esse olhar, né, para o que a gente precisa do ponto de vista de infraestrutura, logística, portos, a gente cresceu muito. Não tem dúvida, né? Hoje o que a gente exporta pelo Arco Norte já é muito grande. Antes a gente só tinha aqui os portos do Sul, né? Paranaguá e Santos, basicamente. Hoje em dia muita coisa é escoada lá por cima, mas tem muita coisa ainda do ponto de vista de asfalto, de logística para ser melhorado, sem dúvida nenhuma. Boa. E se você tivesse o poder, Eduardo, de escolher uma coisa para resolver um problema do Brasil, para resolver,
que fosse trazer mais protagonismo, mais competitividade para o agro do Brasil? Você falou alguns aí. Se tivesse que escolher um que você fez assim, você já vai resolver. Qual seria? Que pergunta difícil, cara. Eu nunca acredito numa solução milagrosa. Eu tendo a acreditar que é uma conjuntura de fatores. Mas eu acho que a gente tem que ter governos mais... acreditar não. Olhar para a grandeza que é o agronegócio no Brasil, né? De fato, a gente que movimenta o país, né? A balança comercial ela só é positiva em função do agronegócio. Sim. Então, políticas públicas que, de fato, facilitem a vida de quem está ali dia a dia produzindo alimentos, né? Eu acho que a gente tem uma função muito nobre, né? No fim do dia, a gente está produzindo alimento. E alimento, como diz o Dr. Roberto Rodrigues, alimento é paz, né? Onde não tem alimento, tem guerra. Sim. Então, assim, eu acho que é uma atividade muito nobre que ela ainda não tem um olhar muito voltado para ela, entendeu? Para entender esse potencial que o Brasil tem nessa atividade. Então, criar políticas que melhorem, né? E que não atrapalhem, né? Não mais cargas pesadas enfim, de tudo que a gente tem, trabalhista, etc. Acho que tem muita gente querendo fazer mais, querendo produzir mais, que muitas vezes barra por questões políticas. Né? Então, difícil responder sua pergunta, Fábio. Seria acho que eu dei uma vontade política aí. Vontade política, comunicar melhor o agro, né? Deixar o agro ser o protagonista de fato que ele é. Você já foi na raiz do problema, porque se você melhorar a vontade política, vem um monte de coisa ali de desenvolvimento, né? Então você foi na cabeça ali, na raiz do negócio. Legal. E Eduardo, você é ativo em alguma rede social? A gente já está encaminhando aqui para o nosso final. Eu queria que você falasse para quem quiser saber mais sobre a Brasil Agro, ou como buscar, e se você é ativo em alguma rede também quiser aproveitar para deixar aqui. E também que se você quiser deixar uma mensagem final aí para os nossos ouvintes, aí você pode olhar para sua câmera lá e falar com eles. Bacana. Bom, de mídias sociais eu tenho, enfim, eu uso o Instagram, mas é mais pessoal, né? E o LinkedIn, sim, para contatos mais profissionais. Então, a Brasil Agro tem seus canais, né? Tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Então, eu convido todo mundo para conhecer a empresa. Como o Fábio comentou, né? A gente está listado na Bolsa, então o Fábio é um acionista nosso, vocês podem ser um acionista nosso. Ninguém precisa ter terra para estar no agronegócio, basta comprar uma ação da Brasil Agro que vai estar participando aí desse setor que é tão importante. E um recado final, eu acredito que assim, a gente está passando por um momento difícil, mas o agro ele é resiliente, a gente vai dar a volta por cima, sem dúvida nenhuma. São momentos, é cíclico e o Brasil ele é muito importante no agronegócio. O agronegócio é muito importante para o Brasil. Né? O que a gente faz de fato é muito nobre e a gente vai continuar fazendo. A Brasil Agro vai continuar fazendo, produzindo alimentos com responsabilidade, que esse é o nosso norte, aí, é a principal atividade que a gente realiza dentro da empresa. Muito bem. Eduardo, muito obrigado por aceitar nosso convite aqui, da gente ter essa troca, esse bate-papo. Trouxe muitos insights bacanas aqui pra gente e eu queria agradecer a sua disponibilidade. Eu que agradeço, Fábio, foi muito legal, acho que o bate-papo foi bem bacana, nem vi a hora passar aí, eu acho que não sei quanto tempo a gente falou, mas deu para falar um pouquinho, espero ter contribuído aí e espero que gostem. Obrigado mesmo. Muito bem, e agradecemos também aos nossos ouvintes que acompanharam a gente até aqui. A gente vai deixar na descrição do episódio as informações do Eduardo, da Agrotravel, nosso patrocinador, para quem quiser saber mais, e da Brasil Agro também, para quem quiser acompanhar. E se você gostou desse episódio, siga a gente nas redes sociais e compartilhe também com os amigos para a gente continuar crescendo e ajudando cada vez mais a inspirar o agro brasileiro. Muito obrigado e até o próximo episódio.